Nessa hipótese, uma gigantesca Câmara de Vereadores em vez de uma Câmara de Deputados representantes do povo? Sem dúvida nenhuma. Aliás, os estudiosos até usam a expressão, teríamos um vereadorzão federal nesse sistema. Uma alternativa que se apresenta é o sistema distrital misto, o voto distrital misto, que é aquele adotado na Alemanha, em que se tem também a circunscrição eleitoral maior dividida em distritos menores, mas o eleitor teria 2 votos. Um voto no candidato da sua preferência, que seria eleito pelo sistema majoritário, e um voto no partido. E o partido, então, elegeria os seus candidatos de conformidade com uma lista pré-ordenada. Então, é um sistema misto, o eleitor tem 2 votos. Aí nós temos, então, uma Câmara Federal integrada por 2 tipos de deputados. Um deputado com uma visão mais local e outro deputado com uma visão mais nacional, mais ideológica, mais programática, porque foi eleito pelo partido. O debate está aberto, portanto, é uma questão de fundamental importância não só para as manifestações políticas, mas para o próprio processo democrático, para o próprio direito. Ministro, temos uma certa questão de prazo, mas então eu lhe pergunto de maneira genérica, aproveitando a sua presença aqui na TV Justiça, com relação aos prazos de decisões que possam ser tomadas proximamente, tendo em vista já as eleições do ano que vem. Bem, nós certamente estamos nos referindo à reforma política. Eu entendo que a reforma política é necessária, não uma reforma radical, mas uma reforma que possa aperfeiçoar determinados pontos da nossa legislação eleitoral e do nosso sistema político, mas eu temo que não dê mais tempo para que se faça uma reforma mais profunda, mesmo uma reforma menos profunda até as eleições de 2012. Porque, como nós sabemos, o artigo 16 da Constituição Federal estabelece que qualquer alteração no processo político só entra em vigor um ano depois de editada a lei ou até a mudança, eventualmente, constitucional. Então, como alguns pontos da reforma política que estão sendo debatidos no Congresso Nacional e também no ambiente acadêmico dependem de emendas constitucionais, ou seja, que tem um quórum, um rito qualificado, outros de mudança na legislação ordinária, eu não creio que haja tempo das 2 casas se reunirem e deliberarem antes de 7 de outubro deste ano. Vamos conhecer agora um pouco da história da Justiça Eleitoral e do TSE. Criada em 1932, a Justiça Eleitoral é formada pelo Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além de juízes e juntas eleitorais. O Código Eleitoral define a competência de cada órgão e a Justiça Eleitoral é responsável por todos os trabalhos relativos à eleição, do cadastramento de eleitores até a diplomação dos candidatos eleitos. Com sede na capital do país, Brasília, o TSE é formado por 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF e nomeados pelo Presidente da República. Também criado em 1932 com o nome de Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, o TSE funcionou em 4 sedes antes da atual. Em sua primeira fase, de 1932 a 1937, ocupou um prédio na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. 5 anos depois, a Justiça Eleitoral foi extinta pela Constituição do Estado Novo. O Tribunal Superior Eleitoral voltou a funcionar em 28 de maio de 1945. No dia 1º de junho do mesmo ano, o TSE foi instalado no Palácio Monroe, no Rio de Janeiro. Em 1946, foi transferido para outra sede, na Rua 1º de Março, também no Rio de Janeiro. Em 22 de abril de 1960, um dia depois de ser transferido para a capital federal, o TSE começou a funcionar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em sede provisória. Em 1971, passou a ocupar sede própria, na Praça dos Tribunais Superiores, onde permanece até hoje. A missão do Tribunal Superior Eleitoral é garantir à sociedade a plena manifestação de sua vontade pelo exercício do direito de votar e ser votado.
Em 1986, a Justiça Eleitoral realizou um recadastramento nacional e criou o Cadastro Único do Eleitorado. 3 anos depois, em 1989, o Brasil informatizou os resultados das eleições presidenciais. Nas eleições municipais de 1996, 33 milhões de brasileiros utilizaram a máquina de votar pela primeira vez. Depois de implementar o voto eletrônico, a Justiça Eleitoral passou a investir em equipamentos e procedimentos para reduzir o tempo de apuração dos votos. No segundo turno das eleições gerais de 2010, a disputa à presidência da República estava matematicamente definida apenas 1 hora e 4 minutos depois do fechamento das últimas urnas eletrônicas. Na última eleição, em 2010, mais de 1.100.000 eleitores de 60 cidades, localizadas em 23 estados brasileiros, foram identificados pela impressão digital. Em 2012, esse número deve chegar a 10 milhões e o TSE espera que, em 2018, todo o eleitorado brasileiro esteja apto a votar nas urnas com o leitor biométrico. A identificação biométrica elimina a possibilidade de fraude do processo de votação. Ministro, é uma longa história, portanto, que nós temos na nossa democracia brasileira, no passado com diversas mazelas, inclusive com magistrados, como é o caso de Moisés Antunes Viana, que chegou a pagar com a própria vida justamente nessa luta pelo processo democrático no Brasil. Podemos dizer, começando desse último ponto da reportagem, que o impacto da tecnologia ele tem sido fundamental na consolidação desse modelo, que passa a ser um exemplo para todo mundo já há algum tempo? Sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela garante a segurança do processo eleitoral, cada vez mais, e uma coisa extremamente importante é que o povo brasileiro tem confiança nas nossas urnas eletrônicas e no nosso sistema. Nas últimas eleições, ou depois das últimas eleições, nós fizemos uma enquete e chegamos à conclusão que cerca de 97% dos eleitores acreditavam na urna, na segurança das urnas. E o número de contestações ao resultado das urnas foi insignificante. Tanto os vencedores quanto os vencidos aceitaram a vitória e a derrota logo depois de promulgado pela Justiça Eleitoral. Isso não apenas em função da credibilidade da Justiça Eleitoral granjeada em sua já longa história, que vem desde 1932, mas também em função desse nosso equipamento de ponta que utilizamos nas eleições. Ministro, nós temos algumas informações aqui. A Justiça Eleitoral ela foi extinta em 1937 pelo Estado Novo, voltou a existir quase uma década depois, mais uma vez por decreto, e em 1932 se previu pela primeira vez a existência da Justiça Eleitoral Brasileira. Poderíamos marcar a Constituição de 1988 dentro desse processo como um marco definitivo para que chegássemos a essa situação que temos agora, que o ministro acaba de dizer? Bem, foi uma longa evolução na qual a justiça foi se afirmando na prática, nas lutas, com seus mártires, inclusive, como foi referido agora há pouco, mas a verdade é que em 1988, com a chamada Constituição Cidadã, não apenas a justiça eleitoral se afirma com toda a sua plenitude, como também a justiça de modo geral. Um dos grandes avanços do ponto de vista do Poder Judiciário na Constituição de 88 foi exatamente o fato dela ter garantido a autonomia financeira e administrativa. Hoje a Justiça é verdadeiramente um poder de Estado que ombreia em igualdade de condições com o Executivo e o Legislativo. E, evidentemente, a Justiça Eleitoral, que faz parte do Poder Judiciário, também se investe deste prestígio. Ministro, falar de Constituição e de eleições é falar de cidadania. E o ministro tem um posicionamento privilegiado, até como observador, inclusive por conta da atividade acadêmica, em relação ao próprio controle de constitucionalidade e agora também aos processos eleitorais por conta do Tribunal Superior Eleitoral. Falamos aqui de um processo histórico. É possível também identificar uma evolução, ainda que gradativa, em relação à constitucionalidade, a visão do cidadão sobre o que é a Constituição, sobre o que é a cidadania, ao longo desse período, o senhor que acompanha justamente todos os dias as questões constitucionais de uma posição privilegiada, como eu já disse, no próprio Supremo Tribunal Federal? Bem, sem dúvida nenhuma, esta consciência de que o cidadão tem uma Constituição que o ampara
tem crescido nos últimos anos. E como nós sabemos, nós temos uma das constituições mais avançadas do mundo, sobretudo no que diz respeito aos direitos fundamentais. Então, nós temos um rol de direitos praticamente exaustivo e, além disso, nós contemplamos não apenas no artigo 5º, que é aquele que encabeça o rol de direitos fundamentais, nós temos em locais esparsos da nossa Constituição outros direitos fundamentais importantíssimos, como o direito ao meio ambiente sadio, a proteção dos povos indígenas, das minorias, do menor, enfim, da família. Então, é uma Constituição muito rica em termos de direitos fundamentais e de instrumentos para assegurar esses direitos, e o povo, pouco a pouco, vai tomando consciência de que ele possui direitos e que tem como exercer esses direitos, sobretudo por meio do Poder Judiciário, e vem utilizando esta via, sobretudo a via judicial, para garantir os seus direitos. Vale aquela expressão que democracia se aprende fazendo, ministro? Sem dúvida nenhuma. Por isso é que eu entendo que quanto mais nós votamos no Brasil, mais nós aprendemos a votar. É um trabalho que, na verdade, não se acaba, né, ministro? Sem dúvida. Ministro, mas o que, infelizmente, nós temos que encerrar é a nossa entrevista. O nosso tempo, infelizmente, já está esgotado. Muito obrigado pela participação, ministro. Eu que agradeço, mais uma vez, essa oportunidade. O Justiça em Foco de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, mais uma edição para mostrar para você, amigo da TV Justiça, o funcionamento do Poder Judiciário no nosso país. Muito obrigado por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça.